Senhor nosso Deus, nosso poderoso e soberano Criador, Deus, aquele que habita nos mais altos céus, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo ouve. Senhor, visita nossos corações nesta noite, ouve as nossas súplicas, atenda as nossas preces, Senhor. Tudo aquilo que for de Sua vontade, não a nossa vontade. Pedimos, Senhor, que envie uma bênção especial ao nosso irmão Claudevan, que sofreu aquele acidente. Pedimos que olhe por ele, que coloque sua mão em cima e repreenda todo e qualquer problema, toda e qualquer enfermidade oriundo desse acidente que ele sofreu. Que ele volte para casa são e seguro em pouco tempo, em breve, e que possa continuar a sua obra determinada por vós, Senhor. Pedimos, Senhor, que esteja conosco nessa noite, que o Júnior vai abrir a palavra em alguns minutos, seja a voz do Espírito Santo, sejam as palavras do Espírito Santo e não necessariamente as palavras do Júnior, nos orientando e nos levando pelos teus caminhos. Pedimos, Senhor, que nos dê uma noite tranquila e que sempre, como tens feito desde antes do nosso nascimento, cuidado de nós, tendo todo o cuidado, colocando, Senhor, nos dando os livramentos necessários, nos guardando e nos protegendo. Pedimos que seja da mesma forma daqui para o final dos tempos, daqui para os últimos dias. Pedimos que guarde e proteja cada membro desse grupo, cada membro de suas famílias e que nos guie cada vez mais pelos teus caminhos. É o que te pedimos e agradecemos nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Continuando o nosso tema que nós iniciamos ontem, falando sobre o mito do inferno eterno, ou do fogo eterno, nós vamos dar continuidade, vamos falar um pouco sobre os termos Aion e Olam. Aion e Olam. Ontem nós vimos Geena, ontem nós falamos um pouco sobre o Vale Ben-Hinnom, o Vale do Filho de Hinnom, Tofete, e o sentido dessas palavras, o Hades, nós vimos também. E agora nós vamos ver sobre Aion e Olam. As palavras originais traduzidas para inferno, como nós já vimos, não vão nos levar para essa ideia de tormento eterno e almas imortais sendo atormentadas com a imortalidade de condenação, de forma alguma. Elas vão levar apenas para a noção de sepultamento, de destruição, que é resultado de uma punição final. Agora a pergunta vem na nossa mente é o seguinte: se a Escritura, se estas palavras que nós vimos, o Hades, o Geena, e qual foi a outra palavra? Quem está lembrado aqui, qual foi a outra palavra que nós vimos na Escritura, que nos levam apenas para sepulcro, para cova, não tem nada a ver de vida após a morte de uma alma desencarnada, sofrendo eternamente. Qual é a outra palavra que nós vimos? Quem está lembrado aqui? Quais foram as palavras? Sheol? Isso, quem quer falar? Irmã Michelle, né? Tofete? Tofete também. Mas era isso aí, irmã Michelle falou, Sheol, Hades e o Geena. E aí você tem o Tofete também. Em nenhuma dessas palavras, em nenhuma circunstância, isso aqui está ligado a tormento eterno. Nós vimos que uma dessas palavras até estava ligada ao lixão. Não é isso? O lixão que havia lá ao redor de Israel, de Jerusalém, onde se jogavam lá, onde tinha os vermes, havia combustão até. Tudo isso a gente viu ontem. Então, agora, a gente precisa entender de onde vem, então, essa base, suposta base, que as pessoas usam para dizer que a doutrina do inferno, ela tem uma base bíblica do inferno eterno. Como isso se encontra hoje? A resposta está simples. Na palavra em si, o termo eterno. O que significa o termo eterno? Eternamente também, é outro termo que é usado. Eternidade, para sempre, inextinguível e séculos dos séculos. Séculos dos séculos vai lembrar lá de Apocalipse, não é isso? Que a sua fumaça serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então, são essas as palavras aqui que são traduzidas, e essas palavras, para nós hoje, na nossa linguagem, elas vão dar uma conotação que vai fugir do sentido original da palavra. Elas são usadas em textos bíblicos que falam apenas sobre o castigo final dos ímpios. Agora, o sentido que fica para nós é que essa punição não vai terminar nunca. E nós já vimos que não é assim pelas palavras originais. Então, nós precisamos voltar mais uma vez para algumas palavras originais, para entender os textos. Quais são as palavras agora? Olam e Aion.
Olam e Aion. O que essa palavra significa? Essas palavras expressam uma duração indeterminada. Olam e Aion. Então, é uma duração indeterminada. Onde é que essa palavra está no texto bíblico? Nós vamos ver. Também essa palavra, ela tem um sentido de uma coisa que dura por muito tempo. E nós vamos entender já já o sentido disso aqui. Também essa palavra significa algo que vai durar infinitamente. A palavra Olam ou Aion. Então, o que determina o significado exato desses termos é aquele objeto ao qual essas palavras lá no contexto original vão se aplicar e o contexto da passagem. Então, essa palavra aqui são palavras flexíveis. E isso vai ocorrer muito mais até para nós aqui na língua portuguesa, que uma palavra manga quer dizer uma fruta e manga também quer dizer uma manga de uma camisa. Tem vários sentidos na palavra em si. Então, a gente precisa analisar qual é a aplicação dela. Quando eu digo, por exemplo, assim, para a gente começar a entender isso aqui. Quando eu digo, por exemplo, um casal foi feliz para sempre. Um casal foi feliz para sempre. O que é que isso está querendo dizer? Que fulano sempre foi irritado. Não, fulano ali sempre foi irritado. O que é que eu estou querendo dizer? Ou então quando eu falo assim, por exemplo, que Beltrano sempre vai aos cultos. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou falando aqui de eternidade. Vejam só o sentido. Então, quando eu uso esses termos, eu estou falando sobre atos eternos, sem fim ou sem começo. Será isso? Ou eu estou querendo dizer, quando eu falo que o casal foi feliz para sempre, por exemplo, que o casal foi feliz eternamente. Não, esse casal, pronto, vamos supor Adão e Eva. Vamos dizer que eles foram felizes para sempre. Se eles foram felizes para sempre, eles estão sendo felizes até hoje. Então dá 6.000 anos. Então o sentido não é esse. Mas a palavra para sempre, ela foi empregada. Tudo bem? Começa a desvendar a coisa. Ou então quando eu digo que fulano é irritado. Ele é irritado desde a eternidade. Quando eu digo, fulano sempre foi irritado. Só porque usa a palavra sempre. E essas palavras aqui são as palavras originais. O Olam e o Aion. O sentido delas é sempre. Ou algo que dura infinitamente eterno. Então muitas pessoas pegam essas palavras aqui para tentar sustentar essa doutrina do inferno do fogo eterno. E a gente vai vendo que não é. Se eu quero dizer que uma pessoa é irritada sempre é irritado, aquela pessoa não é eternamente irritada. Não tem um sentido de eternidade. Então a pessoa vai sempre aos cultos, como a gente falou. Não quer dizer que a pessoa está indo para sempre, por toda a eternidade aos cultos. Não, de forma alguma. O sempre aqui, esse sempre, apenas está se referindo a uma quantidade de tempo. O sempre aqui se refere a uma quantidade de tempo em que aquilo que aquela pessoa está fazendo foi constante ou foi muito frequente. Então, isso aqui resolve toda a circunstância. O sempre, a palavra sempre, o Olam, o Aion, utilizada no contexto bíblico, ela é utilizada para dizer que houve uma constância, houve uma frequência ininterrupta, mas delimitada por um espaço de tempo. Então, eu posso dizer assim, que enquanto Cicrano foi vivo, ele sempre foi prestativo. Esse sempre aqui, sempre foi prestativo, ele significa o quê? O tempo da vida da pessoa. O sempre aqui não é eternamente, no sentido de nunca deixar de existir, não. É enquanto aquela pessoa está viva. Isso aqui é uma coisa lógica. Então, o pensamento hebraico, ele vai funcionar também dessa forma lógica, quando se utiliza a palavra sempre, eternamente, pelos séculos dos séculos, como nós vimos lá no Apocalipse. Por exemplo, vamos lá, mais exemplos. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, outros exemplos lá. Êxodo 12, 17. E aí, Ibrahim, eu acho que a gente falou alguma vez sobre isso aqui. Não sei se foi com o Ibrahim, não sei se foi com o Eric. Que, por exemplo, a gente vai falar disso agora. Êxodo 12, 17. O que é que tem lá em Êxodo 12, 17? Êxodo 12, 17, Deus diz lá que a Páscoa lá, matar o cordeiro, deveria ser celebrado como um estatuto perpétuo. Perpétuo, para sempre. Então, baseadas numa leitura apenas gramatical, superficial, apenas do termo da palavra perpétuo, tem pessoas até hoje celebrando a Páscoa como foi determinada lá para os judeus, matando o cordeirinho e esquecendo deliberadamente, desconsiderando que o verdadeiro cordeiro pascual já foi imolado, que é o Senhor Jesus. Então as pessoas, a cerimônia é bonita, tal, então não tem problema, vamos fazer a cerimônia aqui, porque Deus disse que é estatuto perpétuo. Peraí, vai entender o contexto.
Vamos entender o que é que realmente Deus está querendo dizer. É perpétuo? Até que ponto é perpétuo? Até que momento será perpétuo? Até que momento vai ser constante, vai ser frequente? É preciso que haja uma delimitação. E é isso que nós vemos aqui, o primeiro exemplo, Êxodo 12, 17. Tem aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 17, dizendo assim: Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, então guardareis esse dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. A pessoa diz, está vendo? É perpétuo. Tem de fazer hoje porque é perpétuo. Peraí, não é bem assim. Olha a expressão idiomática aqui da palavra. Outro ponto, vai ficar bem claro agora, vai cada vez mais ficando claro. 1 Samuel 1:22. O que é que diz em 1 Samuel 1:22? Vamos ler o texto bíblico. 1 Samuel capítulo 1:22 diz assim, 1:22. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, eu vou levar esse menino para ser apresentado perante o Senhor, e lá ele vai ficar para sempre. Está dizendo o quê? Que o menino Samuel deveria ficar no tabernáculo, que era lá que morava o Eli, que era o sumo sacerdote, ele deveria ficar ali no tabernáculo para sempre. Pergunto, Samuel ficou no tabernáculo para sempre? Claro que não. Claro que não. Ele cresceu, ele casou, ele teve filhos, ele andava de um lado para o outro, ele foi lá ungir Saul, ele não estava ali no tabernáculo para sempre. É mais um exemplo. Outro exemplo, Jonas. Jonas capítulo 2, verso 6. Quando nós vamos aqui para Jonas, chega aqui, ó, Jonas, cadê o livro de Jonas? Está aqui. Jonas, o profeta fujão, muitas vezes também nós somos fujões de Deus. Jonas capítulo 2, verso 6, diz assim, desci, Jonas aqui caiu na baleia, não é isso? A baleia engoliu Jonas e estava lá no fundo dos mares. E Jonas aqui está na oração dele. E ele está orando a Deus. Veja o que ele diz. Desci até aos fundamentos dos montes. Ele está falando lá de baixo, do mar. Desci até a terra, cujos ferrolhos correram sobre mim para sempre. Olha a palavra aqui, para sempre, o Iolam. Olha como fica bem claro. O Iolam que nós falamos, o para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura, da cova, da sepultura, a minha vida, ó Senhor meu Deus. Pergunto, Jonas, ele ficou realmente ali para sempre? Claro que não. Claro que ele não ficou. Claro que ele não ficou ali para sempre. Nós vemos aqui uma figura de linguagem para expressar o sentido constante a que Jonas havia sido submetido ali. Ele foi preso nos ferrolhos do abismo para sempre. Foi? Não, ele depois saiu, a baleia vomitou ele para fora. Outro ponto, em Êxodo 21:6 diz assim, Êxodo 21:6, o servo que quisesse continuar escravo após aqueles 6 anos permitidos, porque era somente esse tempo aí, depois ele tinha que ser livre, libertado. Aquele servo que desejasse continuar escravo, após os 6 anos, ele deveria ser escravo para sempre. Êxodo 21, verso 6. Para sempre. Veja, depois haveria o ano do jubileu, lá na frente. Então, é preciso entender a palavra de Deus de uma forma sistemática, porque se eu pegar aqui Êxodo 21, verso 6, ele é escravo para sempre, e o ano do jubileu lá na frente? 50 anos, no 49º ano depois. Então, não é assim que vai se entender o contexto da Escritura. Outro ponto, 2 Reis 5:27 fala sobre o Geazi. Quem foi o Geazi? Geazi foi aquele rapazinho que quando Naamã vem para se encontrar, procurar um profeta para que fosse curado da lepra, e ele disse para Eliseu, olha, eu quero te dar alguma coisa. O que é que Eliseu diz? Não, de forma alguma. Isso aqui é de graça, é a graça de Deus, e não é paga. É diferente hoje, né? Diferente hoje para muitos por aí, muitos do sistema religioso. Aí, quando ele vai embora, aí o Geazi corre atrás dele e inventa uma mentira. O Geazi diz, olha, meu senhor Eliseu mandou buscar alguma coisa para dar para alguém lá que trabalha com ele e tal. Aí o Naamã do feliz, não, toma aí, leva tal. Mentira. Uma grandíssima mentira, porque era tudo para ele. Ele se corrompeu, ele se vendeu e foi buscar um pagamento lá, usando o nome de Eliseu. Então, 2 Reis, capítulo 5, verso 27, diz assim, ó, sobre aquela praga, aquela lepra que estava lá no Naamã, se apegou nele. Olha que coisa triste aqui. 2 Reis, capítulo 5, versículo 27. Diz assim, 27. Olha aqui. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre.
Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Será que Deus fez com que todo mundo que descendesse do rapaz, do Gease aqui, nascesse com lepra? Claro que não. Não foi isso que Deus fez. Mas Deus está dizendo ali que ele teria aquela lepra, o resultado daquela lepra dele permaneceria para sempre. Aí, ele e a descendência dele também teria a lepra. Veja, Gease era casado, Gease tinha filhos. A Escritura não diz aqui para nós. Mas aqui é utilizada a palavra para sempre. E mais uma vez, o Iolam. E o que é que nós vemos no sentido do Iolam? Algo que teria efeitos duradouros. Efeitos constantes. Aqueles efeitos não passariam da lepra que haveria de recair sobre o Gease. Então, em todos esses casos aqui, o conceito não é de eternidade, no sentido da eternidade em si, mas de um processo contínuo, de algo que havia sido determinado, até chegar ao fim daquilo que havia sido determinado. Então, aqui o sempre, a palavra Iolam, o sempre, ela vai terminar o seu objetivo, a sua eficácia, quando aquele indivíduo morrer, quando aquela aliança findar, quando o tempo determinado para aquele processo acabar. É a mesma coisa da circuncisão. Circuncisão é sinal para sempre. Quantas vezes Deus não falou isso aí? Para sempre, até chegar o Messias, até chegar Cristo, até ele inaugurar a nova aliança. É o para sempre, é o Iolam. Então, no pensamento hebraico, essas expressões para a destruição dos ímpios, quando são utilizadas, vai ser destruído para sempre, é fogo eterno? Não. Era uma expressão comum, porque estava refletindo aquele caráter implacável. Aquilo ali, o juízo de Deus haveria de acontecer. É irrevogável. E era resultado de uma punição, de um juízo de Deus. Ou seja, Deus ele estaria retendo o juízo. Mas uma vez que o juízo se iniciasse, esse juízo ele não poderia ser revertido, parado, nem finalizado. Então, nenhum ímpio, sem arrependimento, sem conversão, e o juízo viria porque a pessoa realmente não se arrependeu, ele não poderia escapar dele. Ele não poderia ter descanso. Porque esse juízo viria, e ele iria até o fim. Até o fim. É por essa razão que a gente vai ver Jeremias 7, capítulo 20, Jeremias 17, também 27. Olha os termos aqui, os textos. Ezequiel 20, 45 a 48, Amós 5, Isaías 34, 8 e 17, que falam sobre um fogo que nunca se apagaria em Israel, em Edom, em Sodoma e em Gomorra. Vamos ler alguns textos aqui. Por exemplo, vamos ler Jeremias 7, 20. Olha como as coisas vão ficar cada vez mais claras. Jeremias capítulo 7, verso 20. Jeremias 7, 20 diz assim. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Olha só a palavra que Deus está dizendo aqui. Que ele ia derramar a ira, o furor sobre as árvores do campo, e veja, sobre Israel arderá, está falando de um fogo aqui, e não se apagará. Mas não existe nenhum fogo queimando lá até hoje. É interessante entender isso aqui, o texto da Escritura. Como as coisas ficam claras, né? Quando nós vemos isso. Continuando mais um pouco, nós vamos ver o outro texto. Qual foi o outro texto que nós falamos? Jeremias 17, 27 também. Vamos lá, Jeremias, capítulo 17, 27. Diz assim, Jeremias 17, 27. Veja o que Deus diz aqui. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Não se apagará? Veja, Deus cumpriu essa palavra, cumpriu. Claro que cumpriu, como ele sempre cumpre. 586, Jerusalém foi destruída e o fogo não se apagou, enquanto ainda havia portões para queimar e palácios para serem destruídos. Esse é o sentido. Não se apagará, é um juízo completo. E isso aconteceu. Então, nós vemos aqui, nós começamos a perceber a linguagem, a forma da linguagem utilizada pelo Altíssimo, pelo Criador na Escritura. Essa é a forma como o Criador se manifesta, quando ele quer manifestar o poder do seu juízo
e a importância de arrependimento para evitar esse juízo. Outro texto aqui, deixa eu ver se a gente viu outro texto aqui também, Ezequiel 20, 45, 48, fala também sobre isso, Amós 5, 5 e 6, Judas 1, verso 7. Vamos ler Judas 1, verso 7. Eu chego aqui em Judas 1, verso 7, é um exemplo aqui do Novo Testamento. O que é que diz em Judas 1, verso 7? Diz assim, e há anjos, aquele texto, né, que falam dos anjos que não guardaram seu estado original, abandonaram seu próprio domicílio, tem muita coisa aqui, né, interessante aqui nesses versos. Ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Peraí, fogo eterno? Fogo eterno, a palavra aionios. Aqui é o exemplo da palavra aion, aionios do grego. Iolan e aionios. Aqui a palavra eterno é aionios agora. E qual é o sentido aqui do fogo eterno? Diz que Sodoma e Gomorra receberam um fogo eterno. Não, mas Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? É claro que não. Onde é que é o local que eles estão queimando? Tem as suspeitas, que ali naquela região que era de frente o Mar Morto. Por isso que o Mar Morto é Mar Morto, porque entrou tanto sal ali que ficou o Mar Morto, né? Crê-se assim. Mas veja, usa a palavra fogo eterno. Mas esse fogo acabou. Mas as consequências de quem estava em Sodoma e Gomorra, que recebeu o fogo eterno, essas são eternas. Porque elas resistem para o juízo do último grande dia, que é o dia do juízo, é o dia do Senhor. Então, vai ficando claro aqui. E Deus vai falar disso em Isaías, Edom, Sodoma. Edom nem existe mais. E Deus fala sobre isso aqui. Esse fogo já se apagou. Isaías 34 fala até sobre ruínas, sobre mato crescendo, animais selvagens ali. Então, é a imagem bíblica representando o castigo final dos ímpios. Agora, as pessoas às vezes não querem se atentar a essas coisas. As pessoas não querem se atentar. Então, quando você vai olhar para isso e ver essa visão, tem duas maneiras de ver. Você tem aqui uma visão grega, a visão grega, né, de dois fatores, dualista, ela vai distorcer os textos. Se você interpreta da forma original, hebraica original, o texto só vai dizer que o fogo queimou. A fumaça sobe incessantemente até que o juízo esteja completo. Não há nenhuma alma eterna, condenada eternamente, e não vai também existir após aquele fogo ter completado, aquele juízo ter sido completado. Agora, se a pessoa interpreta pela visão distorcida, a visão distorcida do dualismo grego, diferente da Bíblia, e como isso é normal, isso aí é a grande maioria hoje, aí você começa a ver a alma é uma entidade. A alma não é um ser vivo, a alma é... Então, tudo isso faz parte da crença platônica da filosofia grega, porque a filosofia grega, no paganismo, entendia assim. Aí você tem, graças ao Agostinho, chama de Santo Agostinho, e outros mais, trouxeram isso para dentro do chamado cristianismo. A alma é um ser imaterial, a alma não morre, repetindo a mesma mentira lá da serpente, em Gênesis. A alma não morre, é imaterial, ela está viva. Então, pronto, aí cria, através disso, uma falsa doutrina e tenta dizer, não, o fogo vai continuar queimando para sempre após a destruição do corpo, porque como é que o fogo vai causar dano para aquela alma que é imortal? Então, vejam bem como é que as coisas são. Aí, então, essa questão de punição eterna vai se referir, na verdade, às consequências da punição, nós já falamos isso, que não tem retorno. Não tem retorno. Quem recebe esse fogo eterno recebe a punição eterna, porque não há retorno. Não há mais chance. Então, é nesse sentido aí que a punição é eterna. É eterna. Então, quando se vai para a Escritura, da forma que a Escritura nos apresenta a verdade da palavra de Deus, não há dificuldade. Não há. Há apenas o processo de garimpo, onde você vai ter de separar o joio do trigo. Onde você vai ter de ter cuidado em deixar a palavra de Deus falar. E como isso é importante. Como isso é importante.
Quantas vezes, né? Quantos anos você passou, eu passei, quem sabe, ouvindo as doutrinas dos homens, o que as pessoas diziam, e você nem sequer perguntava por quê. Não, é porque é o pastor que está dizendo, então ele está dizendo que está correto. Não, é porque o padre está dizendo amém. Tudo que ele está dizendo é correto. E aí você, hoje, pode, pela graça de Deus, chegar e começar a olhar e ver na Escritura e começar a ver. Sabe por quê? Porque chegou o tempo da restauração de todas as coisas, assim como fala lá no livro de Atos. Restauração de todas as coisas é isso, é tirar os erros, é jogar a poeira, tirar a poeira, jogar aquilo que não serve fora e ficar apenas o diamante de quê? Da palavra, daquilo que é a palavra realmente de Deus, e não desse monte de tralha, que é doutrina de homem, que vem, nossa, desde o ano 300, até enquanto Paulo era vivo ainda, e Pedro, eles já estavam tendo problemas com pessoas que estavam vindo, dizendo que estavam convertidas, e estavam só trazendo problema, inventando coisas. Imagina depois que a igreja apostólica ali, que eles morreram, que eles eram ainda aqueles pilares, né, uma referência, que quando vinham com história, não, vamos saber. E tem gente que não queria nem respeitar mais a autoridade deles. Paulo fala disso lá em Coríntio. A epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo diz, olha, peraí, tem gente que não quer me respeitar aí. João também fala disso, ó, tem gente que não quer me respeitar aí. Então vejam só que coisa. Agora imagina depois que esses homens morreram, tanto de tralha, não tinha ninguém mais. Você vai ver isso se repetindo, várias e várias vezes. Serviram a Deus na época de Josué, enquanto Josué era vivo. Depois que Josué morreu, desandou. Aí vinha um juiz. Deus levantava um juiz lá, e o juiz vinha e, não, peraí, pessoal, vamos fazer o correto. Aí o pessoal fazia um tempo. Depois que ele morria, voltava tudo para o erro. Então, esse é o problema, hoje, do sistema religioso. As pessoas estão dispostas a ouvir coisas agradáveis. As pessoas hoje estão dispostas a ouvir falar de política, falar de religião, desde que seja uma coisa boa, que todo mundo concorde 100%, porque todo mundo é irmão, né? Aí vira um ecumenismo, e se você falar alguma coisa que leva aquela pessoa a fazer algum esforço, a ser diferente dos outros, a andar no sentido contrário, remar contra a maré, você, não, isso aí não é para mim, não. Não, isso não é evangelho, isso não. Então tem muita coisa, muita casca até chegar na verdade, naquilo que é a verdade da palavra de Deus. Então nós temos escolhas a fazer todos os dias. Eu escolho descascar, tirar essa casca para ficar ali, né, garimpando e chegar na pérola de grande preço, como diz na palavra. Você encontra a pérola de grande preço, o Senhor Jesus disse, e aí você tem de dar tudo pelaquela pérola de grande preço. Você tem de se desfazer do que você aprendeu a vida inteira, você tem de deixar de lado os seus conceitos pré-estabelecidos. Pode dar um bug na sua cabeça assim, porque você está acostumado com aquilo uma vida inteira. Mas aí onde está a questão, você precisa se apegar à palavra, deixar com que a palavra fale, não o que você acha que é. E aqui é mais um exemplo clássico disso aqui. Quando nós vemos que a palavra é muito clara. E nós, na grande maioria das vezes, é quem complicamos as coisas. Tudo bem? Nós finalizamos por aqui. Amanhã nós continuamos esse tema e vamos falar um pouco agora, amanhã, sobre Hades no Lago de Fogo. Amanhã nós vamos começar pela expressão séculos dos séculos, que se encontra lá em Apocalipse, e vamos ver a relação disso aqui com o Hades, com a morte, com a sepultura, que são lançados lá no Lago de Fogo. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos buscar, dia após dia, estar fundamentados apenas na palavra, naquilo que nos diz a palavra de Deus, para que nós não venhamos ser confundidos nem enganados agora nos últimos dias. Que Deus nos abençoe, então. Oremos ao Senhor. Pai que habitas nos céus, nós te agradecemos mais uma vez, porque tua palavra foi aberta. Nós te agradecemos porque não há nenhum tipo de sombra, não há nenhum tipo, Senhor, de confusão nas tuas palavras. A tua palavra é santa, é justa, é pura e é verdadeira. Apenas nela e por ela nós podemos ter paz. Apenas nela e por ela podemos saber que somos guiados pela bússola que nunca erra, pela bússola que nunca falha. Por isso, nos abençoa, nos ajuda, a que possamos dia após dia deixar de lado os nossos conceitos pré-estabelecidos, deixar de lado aquilo que nós achamos, aquilo que nós entendemos, e nos apegar àquilo que o Senhor nos diz, porque aquilo que nos diz é aquilo que nós precisamos achar, é aquilo que nós precisamos entender, porque é a tua palavra.
Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por esta noite, por esses momentos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu falar aqui com a Dona Ivani. Dona Ivani Bertolini, boa noite para a senhora, mais uma vez aqui conosco, seja muito bem-vinda. Não sei se a Dona Ivani está nos ouvindo, você vai poder liberar o seu microfone, mas boa noite, Dona Ivani. Aproveitar aqui para falar com a Cláudia e perguntar como é que está o Claudivan. Claudivan está por aí, como é que ele está? Está podendo falar? Não está saindo som. Não está saindo som, Cláudia. O microfone de você está aberto, mas não está saindo som nenhum. Ok? Se puder mexer aí, sair do... Oi. Bem, não tá. Eu acho que é a conexão, tá bom? É. Tá. Tudo bem, irmão José. Oi, rapaz, como é que você tá? Oi, Claudivan, como é que você está? Bem, tá. Tudo bem, irmão. Oi, irmão José. A internet tá ruim, irmão.